Shalom Adonai, nós estamos aqui agora no canal, no espaço do saber e do conhecimento teológico para mais uma aula, mais uma reflexão, mais um aprendizado. E hoje nós entraremos dentro do contexto de um tema que é relacionado ao conteúdo programático de história da teologia. Mas antes de entrar no conteúdo de hoje, você que está aí acessando o vídeo para participar desse momento de aprendizado, eu quero te convidar a duas coisas. Se não é inscrito, se inscrever. Se já é inscrito, dá o joinha. E se não é inscrito, se inscreve e dá o joinha. O que é o joinha? É dar o positivo aí embaixo do vídeo. E se puder também compartilha, ok? Vamos fazer esse canal crescer. Muito bem. Quando nós falamos que os deístas tentam transformar a teologia protestante, nós iremos abordar um conteúdo relacionado ao desenvolvimento, ao transcurso da história da teologia. Então, o tema, o assunto de hoje é um assunto que ele está dentro desse transitar histórico da teologia. E o assunto em pauta é: os deístas tentam transformar a teologia protestante. Então, todos os movimentos cuja as histórias são contadas na presente sessão têm uma coisa em comum. Primeiro, eles consideravam a reforma protestante incompleta ou, de alguma forma, errada. Segundo, procuravam completá-la e corrigi-la. Então, cada movimento que ia surgindo com suas respectivas lideranças tinha sua própria visão do que estava errado. No protestantismo do século XVI e século do 17 até o 18, 16 até o 18, vamos colocar aí, tá? E um programa até de aspecto diferente, eles olhavam, observavam e procuravam extrair questões que precisavam ser completadas, trabalhadas, corrigidas, não é? Por exemplo, Armínio e os remonstrantes. Eles reagiram contra o endurecimento das categorias, pela ortodoxia protestante e especialmente contra o tratamento escolástico, que a teologia reformada deu à doutrina da predestinação. Os arminianos queriam corrigir a teologia reformada, tirando-a do caminho monergista e conduzindo-a a rumo ao sinergismo evangélico. Já o pietismo, ele vai reagir contra a ortodoxia morta no luteranismo pós-reforma na Alemanha, que vai ser especialmente contra a tendência de muitos teólogos para equiparar o cristianismo autêntico com o assentimento às fórmulas. Esses temas que eram até doutrinários, de um aspecto doutrinário correto. Queriam completar então o quê? Queriam completar a reforma enfatizando um componente negligenciado da soteriologia protestante, a experiência cristã da regeneração e da santificação. Então, os puritanos e os metodistas, de modo muito diferente, eles se esforçavam por completar a reforma protestante do cristianismo de língua inglesa. Os puritanos entendiam que o caminho correto que se encontravam era uma forma distintamente britânica de teologia e eclesiologia reformada. Os metodistas então mapeavam um caminho de renovação que incluía
a ênfase na experiência cristã da conversão e o ideal da perfeição cristã. Então é aí que vai surgir um outro movimento dentro do seio da teologia protestante da pós-reforma, com uma visão inteiramente diferente de como melhor completar a reforma protestante. Então eles enfatizavam a autoridade da razão em todas essas questões, inclusive a religião, e sonhava com uma religião universal e razoável que vencesse as lutas sectárias, a superstição e a autoridade arbitrária e até irracional, e viesse a introduzir um cristianismo em uma nova era de paz, iluminação e tolerância. Então esse movimento, conhecido diversamente como religião natural ao deísmo, né? Ele não possuía nenhum profeta ou fundador e nenhuma organização formal. Seus seguidores então eram relativamente poucos, tá? Muitos porta-vozes do cristianismo, que eram no aspecto protestante, organizado, eles condenavam o ateísmo e seus líderes de infiéis. Apesar disso, então, o deísmo ele vai conseguir deixar uma marca indelével no cristianismo e na religião em geral na Europa Ocidental e na América do Norte. Nisto, muitos dos que despertaram e formaram o nacionalismo moderno na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos, eles simpatizavam com o deísmo. Uma denominação pequena, porém muito influente, chamada de unitarismo, nesse momento, ela é fundada na Inglaterra e na Nova Inglaterra em fins do século XVIII. Tá? E ela era baseada, sobretudo, nessas ideias unitaristas. Tá? Então, a despeito dessa grande oposição por parte de todos os ramos do cristianismo tradicional, inclusive dos outros movimentos de cunho reformador, e a despeito até de não ter conseguido, tá, estabelecer o sonho da religião universal, natural e racional, é que o deísmo vai se infiltrar sutilmente na trama e urtidura da teologia moderna ocidental e vai se tornar um dos precursores do que veio a ser conhecido como teologia protestante liberal dos séculos XIX e XX. Agora, definindo o deísmo, os problemas antigos de equívocos, de abuso de terminologia, eles atormentam qualquer que seja o estudo do deísmo. O caso até é semelhante aos de pietismo e aos do puritanismo. Então, com o passar dos séculos, tá, vai surgindo um falso conceito popular do deísmo tão profundamente arraigado que talvez seja impraticável até qualquer tentativa de se corrigir ele para o olhar, a percepção de muitas pessoas. O deísmo já se torna uma religião do que Deus, podemos dizer assim, que defende, ou que tem um tema, ou que tem um lema, o deísmo, tá? Deus que se ausentou. O Deus que se ausentou é o lema do deísmo. Então, ele está envolvido, o deísmo, no mundo da natureza e da história. Então, os deístas eram céticos e eles negavam a existência de milagres, dizendo que se tratava de leis naturais e que rejeitavam qualquer coisa de cunho sobrenatural.
assim como no caso do pietismo e do puritanismo, tá? Há um pouco de verdade nesse estereótipo popular do deísmo, mas somente um pouco. A maioria dos principais deístas dos séculos 17, 18, eles consideravam-se cristãos, mesmo os que fossem da ordem de cunho superior. Nem sempre eles rejeitavam abertamente tudo que é sobrenatural. Embora eles adotassem uma atitude cética para com os milagres e para as revelações especiais, finalmente, de modo contrário, até mesmo a algumas opiniões eruditas e mal informadas, os principais deístas, né, eles não excluíam Deus do mundo, nem o relegavam aos papéis de arquiteto original ou até de governante moral, tá? Então, a grande proposta é que nunca intervém no mundo, nem interage com os seres humanos. É isso que eles devem dizer, que Deus nunca intervém no mundo e que nunca interage com os seres humanos. Então, eles não consideravam Deus desinteressado pelo mundo ou no envolvimento com ele, mas eles consideravam que Deus, eles tinham, né, essa grande proposta. Então, o que era, na verdade, o deísmo? O deísmo, na verdade, era mais fácil corrigir conceitos e informações errôneas do que definir com exatidão o que era o deísmo. Ele era algo contraditório e até incompreensível. A melhor maneira de se descrever o deísmo não era se oferecer uma definição simples, mas sim delinear a sua história na forma de uma narrativa. Então, esse será o propósito central que muitos dos, vamos dizer assim, estudiosos e historiadores tiveram como meta, como ideal, que é justamente procurar traçar, propor uma definição, um conceito que esclareça o que vem a ser o deísmo. Então, em poucas palavras, nós podemos dizer que os deístas eram pensadores religiosos do continente europeu e da América do Norte, no período após a Reforma, e que levavam a razão humana e a religião acima da fé e da revelação especial, até mesmo no cristianismo. Então, o deísmo não era apenas uma doutrina de Deus, conforme alguns erroneamente supõem, mas era um conceito, tá? Um conceito do conhecimento religioso que colocava no centro os princípios comuns do raciocínio humano e as ideias religiosas comuns da humanidade e, segundo eles, julgava todas as reivindicações à revelação especial. Então, o princípio básico do deísmo, ele pode ser resumido da seguinte maneira: nada deve ser aceito como verdadeiro por ser inteligente, tal como o homem, e não ser quando é fundamentado na natureza das coisas e está em harmonia com a sã razão. Esse princípio talvez até venha expressar o impulso universal do iluminismo em geral. Então, o deísmo se aplica à religião e está mesmo até relacionado com um segmento do cristianismo. O deísmo, então, ele se torna, e ele foi considerado
tá? Um esforço no sentido de demonstrar que o cristianismo é a expressão mais sublime e melhor da religião, da razão, e que ele é constituído, é considerado puramente natural. Para executar esse empreendimento, os deístas tinham que extirpar boa parte da teologia cristã tradicional ou até reinterpretá-la de modo radical. Em alguns aspectos e alguns casos, a fim de evitar a condenação pelas leis de blasfêmia, eles simplesmente ignoravam certas doutrinas que até se consideravam inconsistentes com a religião natural e a razão universal. Então, a divindade de Jesus Cristo e a doutrina da Trindade eram dois dogmas estreitamente relacionados do cristianismo clássico, que muitos, em certos aspectos, eles eram, que podemos até dizer que alguns deístas, até lá dentro do próprio segmento do deísmo, desprezavam. Então, as leis de blasfêmia, elas deixaram de ser executadas na Inglaterra, na América do Norte, e a maioria dos deístas passou, então, nesse momento, a negar abertamente tais doutrinas ou relegá-las à obscuridade como insignificantes na melhor das hipóteses. Tá? Quais doutrinas? A divindade de Jesus e a doutrina da Trindade. Basicamente, então, a natureza que distinguia o deísmo dos movimentos protestantes, ela se referia à visão de uma autoridade religiosa. Todas as demais eram já teologicamente protestantes e eram teologias da palavra e do Espírito. Lutero, Calvino, Zwinglio, Thomas Cranmer, Hunker, os anabatistas, todos eles enfatizavam a dialética da palavra e do Espírito, tá? Como a autoridade cristã verdadeira para a fé e a prática. A palavra de Deus, nesse contexto, especialmente conforme ela era expressa nas Sagradas Escrituras, ela era considerada a revelação especial, infalível e objetiva de Deus, entregue pela atuação do Espírito Santo em uma operação sobrenatural conhecida como inspiração. Era isso que defendia os reformadores, tá? Entretanto, a palavra sem a iluminação do Espírito nas mentes e coração dos leitores, ela se permanecia uma letra morta. De modo que o Espírito Santo também era crucial para conceder a autoridade cristã através da iluminação da mente dos leitores. Então, todos os principais reformadores protestantes dessa primeira geração eram concordadores, todos juntos, que o Espírito Santo não revela novas verdades doutrinárias depois da conclusão das Escrituras, mas realmente as ilumina para os que as leem com fé e até venham, além de ler com fé, eles venham inculcar as verdades pelo denominado termo latim, expressão latim, testimonio interregnum, Spiritus Sancti, tá? Ou seja, o testemunho interno do Espírito Santo. Quando os reformadores e teólogos protestantes clássicos falavam ou escreviam a respeito da autoridade das Escrituras, eles se baseavam então em quê? Na inspiração dos autores
e das palavras pelo Espírito Santo, bem como no testemunho contemporâneo do Espírito em sua leitura, proclamação, e se referiu, acima de tudo, quando falava da natureza certificadora da Bíblia, para eles era realmente o Espírito Santo que a autenticava. Então, depois da Reforma Protestante, vai surgir uma tendência em desfazer o equilíbrio delicado entre palavra e o Espírito. É depois do movimento Reforma Protestante, depois dessa primeira geração, é que começa a se desfazer esse equilíbrio entre palavra e o Espírito. Então, a ortodoxia protestante, ela enfatizava somente a palavra, de modo que a sua autoridade residia na inerência de suas proposições, reivindicações, à verdade e de sua coerência interna. O Espírito Santo passou a desempenhar um papel cada vez menor na sua visão de autoridade cristã, isso pós-reforma, pós-primeira geração da reforma. Então, o apelo à inerrância das reivindicações das Escrituras e a sua consistência interna vai suplantar o apelo ao testemunho interior do Espírito. Esse experimentalismo protestante, incluindo o pietismo e o metotismo, bem como os movimentos mais radicais, eles enfatizavam, eles realçavam, eles expunham, tá? De uma forma muito mais abrangente, incluindo alguns segmentos do pietismo e do metotismo, que o Espírito Santo, sem desprezar a palavra, tá? Alguns entusiastas religiosos, que eram esses que já mencionei, mais radicais, defendiam novas revelações para suplementar as Escrituras. Então, em outras palavras, eles queriam acrescentar ou ampliar o corpus escritos, o conteúdo primário das Sagradas Escrituras. Esses movimentos protestantes, ali entre século XVII, século XVIII, nesse pós-reforma, tá? Nesse pós-primeira geração de reformadores. Era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Rota da Teologia.